Olá pessoal, sou Franca Thaídes do canal Historiando a Verdade. E antes de começar o vídeo, deixa o like, assina o canal, porque o like é muito importante para que a mensagem seja difundida por mais pessoas. Vamos voltar a falar de novo da reforma da Previdência. O discurso da reforma da Previdência é de que iria combater privilégios. Porque o Estado não aguentaria mais, a Previdência estaria quebrada e nós sabemos que a Previdência não está quebrada e que o grande problema da Previdência é o desemprego, a recessão econômica que não permite arrecadação. Imaginem vocês que hoje 14 milhões de desempregados há no país e, somando aos trabalhadores informais, 40 milhões de pessoas não contribuem para o sistema. É óbvio que com a ajuda da DRU, Desvinculação de Receita da União, que retira 30% do orçamento da Previdência, permite que a Previdência comece a ficar deficitária. Isso nós já sabemos, isso é um fato, existem tabelas, existem grandes especialistas que afirmam que a Previdência não está quebrada, ela está sendo sucateada de vontade própria pelos políticos, a fim de caminharmos para uma reforma da Previdência cujo lema será a capitalização. Com isso sobra mais recursos para o Estado burguês pagar para banqueiros taxa de juros. E os privilégios que tanto se falam, que tanto se anuncia que irá cortar, já não creio mais. Por quê? 30% da massa de contribuição do sistema previdenciário é retirada todos os meses para pagar a quem? Para pagar a militares do Exército, a militares das Forças Armadas, a políticos, a juízes, a desembargadores, a promotores, a procuradores, que são entre 1 a 2% da população brasileira. No entanto, retiram 1/3 de tudo que a Previdência arrecada. E por que digo que eles estarão de fora da reforma? Porque justamente são dois poderes. Jamais um político irá participar da reforma da Previdência. Por quê? Porque senão não passa. A reforma da Previdência não passa. E por que os juízes, promotores, desembargadores, ministros também vão ficar? Porque a justiça tem o poder de barrar também a reforma da Previdência, alegando a inconstitucionalidade. Então, que privilégios a Previdência cortaria? Não cortaria de ninguém. Ou cortaria dos mais pobres. E quem são os mais pobres? A classe trabalhadora. E quem é essa classe trabalhadora? É a classe trabalhadora que faz o lixo ser recolhido na rua, o ovo ser frito na casa do burguês. Porque se a empregada doméstica não fritar um ovo, um burguês não frita. O pedreiro levantar o muro, o encanador fazer uma tubulação, o motorista dirigir um ônibus, uma ambulância socorrer uma vida, o doente ser tratado por um auxiliar de enfermagem, o professor que vai instruir o filho da classe trabalhadora e o filho da classe burguesa, o policial que é responsável por manter a ordem
e a segurança. O bombeiro, que no incêndio salva vidas. O operador de caixa, que passa suas compras. O repositor, que coloca na prateleira. Aquela atendente de loja, que te trata bem para poder ganhar uma comissãozinha. Enfim, todos aqueles que fazem a sociedade funcionar é que pagam a massa tributária do Estado, porque a maioria da arrecadação tributária de um Estado vem do consumo. O imposto é cobrado sobre o consumo. As grandes fortunas não pagam absolutamente nada. Não se paga aqui no país lucro sobre dividendos e nem sobre rendimentos. Banqueiro não paga imposto, empresário também não. E ainda, né, se essa reforma passar, o empresário deixa de pagar, inclusive, a contribuição patronal, desonerando mais ainda a folha de pagamento, já que, né, a reforma trabalhista deixou ele muito mais aliviado, não gerou emprego e ficou mais rico. Não é? De 2018 para cá, depois da reforma do Michel Temer alegando a ponte para o futuro, realmente foi a ponte para o futuro para os mais ricos. Por quê? Se dobrou o número de bilionários no país. E esses bilionários não pagam impostos. Porque também não se paga imposto sobre herança, não se paga imposto sobre consumo. O empresário não paga imposto sobre consumo. Ele pode até pagar imposto sobre consumo, mas depois ele joga no preço do seu produto. O banqueiro pode até pagar imposto sobre o seu consumo, mas ele joga nas taxas que se cobram nos bancos. Tanto é que na crise, né, o Itaú anunciou o balanço trimestral de 7 bilhões. Né? De 5 anos para cá, alguns bilionários dobraram o seu patrimônio. E de 2016 para cá, o trabalhador vem ficando mais pobre e o pior, sem esperança de se aposentar. E a tão prometida reforma da Previdência que diz que vai cortar privilégios, ela vai cortar privilégios de quem? De quem ganha um salário mínimo, 2, 3, no máximo. O resto estão fora. E por que o sistema de comunicação brasileiro de rede aberta sempre fala a reforma é necessária? Eles sempre falarão por um fato. Porque eles sabem que o Estado já aplica a fórmula da alienação da classe trabalhadora, que é a educação, né, precária, professores mal pagos, e atacam hoje a capacidade de que a escola pública imponha ou consiga colocar aos alunos a capacidade crítica e reflexiva para que no futuro eles sejam cidadãos que reivindiquem seus direitos. Com isso, né, todos nós que mantemos o Estado funcionando seremos os penalizados. E os que surfam sobre esse Estado que funciona estão de fora. Um exemplo, a reforma não deveria ser a da Previdência, deveria ser uma reforma fiscal, para se fazer a justiça. Porque quem gera riqueza no país é o trabalho, nunca o capital. Capital sem trabalho não é capital. O capital é oriundo da transformação da natureza em algum produto. Portanto, eu comparo o que acontece hoje no Brasil ao que acontecia na França, em que
deu caldo para a Revolução Francesa. Uma massa de 80% do povo brasileiro que paga os impostos, sustenta e financia o Estado, mas, no entanto, são trapaceados, são ignorantizados, para que não percebam que a vida toda nós somos enganados, nós somos trapaceados por uma burguesia que serve como cerca de arame farpado para que a sociedade não pense ou não chegue ao seu nível e perceba o quanto é trapaceada. E se nada for feito, isso acontecerá hoje, amanhã, depois, daqui a 20, 30, 40 anos. Afinal, o último estudo do IBGE diz que 10% da classe trabalhadora mais pobre só terá um filho na classe média daqui a 9 gerações, ou seja, daqui a 250 anos. E assim permanecerá. Nós, a classe trabalhadora, que sustentamos o Estado, que fazemos ele funcionar, que recebemos muito pouco, um empresário não receberia a mixaria que ele paga para um operador de caixa para ele fazer a mesma coisa que ele faz. Mas, no entanto, ele paga pouco e ainda, acordado com o poder parlamentar, que se elege com o voto do povo, mas não representa o povo, cria leis esdrúxulas como o banco de horas. O que é o banco de horas? É o banco que menos rende de todos os sistemas de banco. Porque o banco de horas faz você trabalhar um domingo e folgar numa segunda. Quando, há 30 anos atrás, um domingo a hora extra era 100%, ou seja, você ganhava o dobro. Um sábado, no mínimo 50%. Você ganhava no mínimo 50% de um sábado a mais. E o banco de horas, principalmente, geralmente não paga a sua dívida. E o judiciário, que é burguês, a gente vem afirmando sempre isso, vem dando sentenças após sentenças desfavoráveis à classe trabalhadora e favorável tanto ao patrão como ao Estado, quando se trata de direitos do funcionalismo público ou de direitos da classe trabalhadora. E aí eu pergunto, realmente vivemos numa democracia ou numa ditadura burguesa? Ok? Quem gostou, deixa o like, mas a gente vai percebendo que, mais uma vez, estamos sendo enganados.